E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e desta vez nós vamos falar sobre o Bolsonaro, porque nós derrotamos o Bolsonaro, não derrotamos o bolsonarismo. E falar sobre o novo governo Lula, se o Lula vai fazer um governo de centro-esquerda ou como vai funcionar o novo governo dele. Bom, primeiro é importante destacar uma coisa, que a vitória contra o Bolsonaro nas urnas é o primeiro passo para que a gente consiga de fato derrotar o fascismo, né? Porque se a gente lembrar bem, o movimento que nós temos hoje no Brasil, esse movimento da extrema-direita, ele começa a ganhar força lá depois da eleição da Dilma, em 2014, quando o Aécio ele questiona aí o resultado das eleições, pede a recontagem dos votos, né? Quando a Dilma toma posse, em 2015, já tem gente na rua protestando contra o governo Dilma. E aí, esse movimento ele vai ganhando força, até que em 2016 a Dilma sofre um golpe, né, um golpe de Estado, um impeachment, e tem, infelizmente, a maioria da população vai apoiar esse golpe. O que acontece? Se a gente voltar um pouco lá até 2014, quando a Dilma consegue se reeleger numa eleição muito acirrada contra o Aécio Neves, do PSDB, 51% para Dilma contra quase 49% para o Aécio. O que acontece? O Aécio ele pede a recontagem dos votos e grande parte da população já estava insatisfeita com o governo da Dilma. E a Dilma consegue se reeleger em meio a uma grave crise. A Dilma ela consegue se reeleger presidente do Brasil. Porém, quando a Dilma consegue se reeleger, o que acontece? O movimento já começa a ganhar força. As pessoas já estavam pra rua, gritar fora Dilma, fora PT, falar contra a corrupção. Os caras pintados, né? Todo mundo com a bandeira do Brasil, com a cara pintada. E aí o que acontece? Conforme esse movimento vai ganhando força, o fascismo, infelizmente, ele vai crescendo no país. Porque nós estamos falando de um movimento que é da extrema-direita. Um movimento da extrema-direita. Então, quando a gente chegar ali em 2016, em abril, ali no ápice, lá, já no auge da situação, a Câmara dos Deputados vai autorizar a abertura do processo de impeachment contra a Dilma. Mas por que isso aconteceu? Já está comprovado que a Dilma não cometeu crime nenhum, né? O impeachment foi sim um golpe. O próprio Temer já falou disso abertamente em alguns programas de televisão, como por exemplo no Roda Viva. O Temer já admitiu que foi um golpe. E aí, o que acontece? Nada foi feito depois. A Dilma simplesmente foi retirada do poder e pronto. E o que acontece? Em meio ao caos que estava acontecendo, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, muita gente nas ruas de todo o país pedindo o impeachment da Dilma, pedindo para Dilma renunciar. A aprovação dela caiu muito naquela época. E aí o Congresso se aproveitou da situação. Na verdade, o Eduardo Cunha também se aproveitou da situação, porque ele era o presidente da Câmara dos Deputados na época. Porque o Eduardo Cunha precisava do apoio do PT. E como o Eduardo Cunha estava envolvido em vários escândalos de corrupção, a Dilma não compactuou com o que o Eduardo Cunha queria. E o Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados. É bom lembrar que que sempre, em todas as eleições, o MDB até então, o Movimento Democrático Brasileiro, que é o partido do Michel Temer e do Eduardo Cunha, ele sempre foi a maior bancada do Congresso, ele sempre foi a maior bancada da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também. E aí o que acontece? Quando a Dilma se recusa a ajudar o Eduardo Cunha porque ele estava envolvido em vários escândalos de corrupção, o Eduardo Cunha, para se vingar da Dilma e se vingar do PT, ele aceita abrir o processo de impeachment contra a Dilma, ele aceita autorizar o processo de impeachment. E aí o que acontece? Como a Dilma, ela não... Porque o Centrão, que são aqueles partidos que não tem lado, que é aquele lado, o presidente aquele lado que liberar o dinheiro, eles estão com o presidente, se for o caso. Como a Dilma não aceitava isso, e que está correta, o Congresso se aproveitou disso, o Eduardo Cunha se aproveitou disso também, e abriram um processo de impeachment contra ela, e se aproveitaram daquela grande... das pessoas que estavam nas ruas pedindo impeachment da Dilma, pedindo fora a Dilma, e o Congresso se aproveitou disso. O que acontece? O que acontece é o seguinte: a baixa popularidade de um presidente não pode ser justificado com um processo de impeachment. Você está entendendo? O processo de impeachment ele só pode ser aberto se o presidente cometer crime de responsabilidade. E a Dilma não cometeu.
Eles alegaram que ela cometeu crime de responsabilidade, depois foi comprovado que ela não cometeu crime nenhum, não cometeu crime algum. E aí se aproveitaram das pessoas que estavam nas ruas pedindo impeachment, e aí o Congresso teve, digamos assim, essa ajuda, né, de certa forma, dessas pessoas que estavam nas ruas pedindo fora Dilma, e aprovaram o impeachment. O interessante é o seguinte, que o mesmo Congresso que derrubou a Dilma foi o mesmo Congresso que não derrubou o Temer, quando ele sim, de fato, estava envolvido em vários escândalos de corrupção. Inclusive, o então Procurador-Geral da República, na época, que era o Rodrigo Janot, ele chegou a enviar à Câmara dos Deputados 2 denúncias contra o Temer. E a Câmara dos Deputados barrou as 2 denúncias contra o Michel Temer. A própria Câmara, que derrubou a Dilma, alegando crime de responsabilidade, coisa que ela não cometeu, não derrubou o Michel Temer, sendo que ele cometeu muitos crimes e estava envolvido em vários escândalos de corrupção. Porém, o Temer não caiu exatamente por isso, porque ele liberou dinheiro para o Centrão, liberou dinheiro para esses partidos e conseguiu apoio deles. Então, o que acontece? Depois que o Temer assume a presidência da República, vem a eleição de 2018, a gente sabe que o Lula foi preso injustamente, né? O Moro foi parcial, o Lula foi preso, impediram ele de concorrer à eleição nas eleições de 2018, e aí o Bolsonaro acabou ganhando. Quando o Bolsonaro ganha a eleição, ele vai começar a alimentar o discurso de ódio, o discurso da truculência, da violência. Inclusive ele disse que talvez em um segundo momento ele conseguisse ali acabar com a esquerda. Tem vídeo, tá gravado, o Bolsonaro falou isso. Então o que acontece? Ele começa a alimentar esse discurso de ódio para os seus apoiadores. E aí agora os seus apoiadores vão começar a reproduzir o discurso do Bolsonaro. Então, por que eu falo que a gente derrotou o Bolsonaro, mas a gente não derrotou o bolsonarismo? Porque a eleição, o Lula ele teve 50,9% dos votos, o Bolsonaro 49,1%. A diferença foi de 2 milhões de votos, 2 milhões e 100 mil votos entre os dois. Ou seja, foi a eleição mais acirrada desde a redemocratização. Até então, a eleição mais acirrada tinha sido da Dilma contra o Aécio, lá em 2014. E agora essa foi ainda mais acirrada, 50,9% para o Lula contra 48,1% para o Bolsonaro. Então, o bolsonarismo, ele se mostrou muito forte. Esses movimentos que nós estamos vendo nas ruas de pessoas pedindo intervenção militar, pedindo golpe de Estado, pessoas na frente dos quartéis, pessoas gritando que vão matar o Lula, que o Lula não vai tomar posse, pessoas dizendo que, entre aspas, aí, que não caiu o comunismo no país, pessoas dizendo que houve fraude nas urnas, e tudo mais. E o que mais me admira é que depois de tudo que o Bolsonaro fez, tudo que foi reproduzido por este governo, que graças a Deus já está acabando, por exemplo, na pandemia, quando o Bolsonaro imitou pessoas com falta de ar, quando o Bolsonaro disse que quer vacina, vai comprar na casa da sua mãe, quando o Bolsonaro foi o responsável pelas quase 700 mil mortes pelo Covid, porque o Bolsonaro atrasou vacina, o Bolsonaro não comprou vacina, a Pfizer enviou não sei quantos e-mails oferecendo vacina pela metade do preço, e o Bolsonaro não quis. Bolsonaro é o único culpado pelas quase 700 mil mortes por Covid no país. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, mas o Bolsonaro não quis evitar essas mortes. Então, depois de tudo isso que aconteceu, é inacreditável que ele tenha tido 58 milhões de votos. É uma coisa assim inacreditável, porque depois de tudo isso que aconteceu, o Bolsonaro, graças a Deus, foi derrotado, mas a gente tá vendo que o bolsonarismo não acabou. Estão nas ruas aí pedindo intervenção militar, ameaçando as pessoas de morte. Policiais estão prendendo petistas, porque os petistas filmaram esses policiais em atos antidemocráticos. Esses policiais apoiando atos antidemocráticos. E os petistas filmaram e esses petistas foram presos. Enquanto os bolsonaristas, que são uns vândalos, arruaceiros, estão tocando fogo em ônibus, fazendo tantas atrocidades, cometendo tantas atrocidades aí, como agora a gente teve lá em Brasília, e essas pessoas não foram presas. Então, inclusive teve gente dizendo que eram esquerdistas que estavam fazendo isso. Não tem nada de esquerda, gente. São arruaceiros, são
vândalos que não aceitam o resultado das urnas. E o mais interessante é que uma pesquisa mostrou que a maioria desses eleitores de Bolsonaro acreditam sim que vai ter golpe de Estado, que vai haver sim uma intervenção militar, que o Lula não vai assumir. Então, o que está acontecendo no Brasil é algo assim inexplicável. Então, é bom a gente ficar ligado nisso, porque nós derrotamos o Bolsonaro, não derrotamos o bolsonarismo. Agora a gente precisa derrotar o bolsonarismo, que são esses movimentos de extrema direita que estão aí nas ruas pedindo intervenção militar, batendo, matando pessoas, que inclusive mataram eleitores do Lula. Teve o caso daquele cara que foi comemorar o aniversário, que o tema do aniversário era do Lula, o policial entrou lá, matou ele simplesmente por conta disso. Então, isso é o bolsonarismo. O discurso de ódio que o Bolsonaro reproduziu, agora os seus apoiadores estão reproduzindo nas ruas, porque não aceitam o resultado das eleições. Então, quando eu vou retomar aqui a parte que eu falei que o Bolsonaro disse que em um segundo momento ele queria acabar com a esquerda. Esse momento foi freado, nós conseguimos pausar esse momento. Mas ainda não conseguimos, de fato, se livrar disso. Porque agora, como eu falei, nós precisamos nos livrar do bolsonarismo. Do bolsonarismo. Sim, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Então, a gente precisa derrotar o bolsonarismo nas ruas. Derrotamos o Bolsonaro, pausamos esse episódio, mas ainda é preciso derrotar o bolsonarismo nas ruas, porque a luta ainda não acabou. Muito pelo contrário, ela acabou de começar. Isso sim. Porque derrotar o Bolsonaro nas ruas não significa que a luta acabou, muito pelo contrário. Foi apenas o primeiro passo para que a gente consiga, de fato, ter paz e manter viva a nossa democracia. Então, agora para a segunda parte do vídeo. O Lula vai fazer um governo de centro-esquerda? Para quem não sabe, o Lula é filiado ao PT, a maioria sabe, e o PT é um partido de centro-esquerda. Não é um partido de esquerda nem de extrema esquerda. É um partido de centro-esquerda. Ou seja, o que isso significa? Que o Partido dos Trabalhadores e o Lula, toda aquela equipe, todo o grupo junto ao Lula, eles querem reduzir as desigualdades sociais do país. Através de políticas públicas, programas sociais, etc. Porém, isso vai acontecer. O Lula vai tentar sim fazer isso. Eu acredito que ele vai encontrar muitos obstáculos. Vai fazer coisas que eu não vou concordar, que eu vou discordar, mas eu acredito que o Lula vai sim tentar fazer o seu melhor. Mas o que que acontece? É preciso lembrar de uma coisa, que o Lula não foi eleito sozinho. O Lula teve apoio de 16 partidos políticos, incluindo partidos do centro, partido da centro-direita e até partidos da direita, ou pelo menos filiar a alguns representantes desses partidos de direita. Então, o que que acontece? O Lula, por exemplo, no segundo turno, ele teve o apoio da Simone Tebet. A Simone Tebet teve quase 5 milhões de votos. E a Tebet, ela é filiada ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Partido do Eduardo Cunha, partido do Michel Temer, partido daqueles parlamentares que derrubaram a Dilma lá em 2016. Porém, o momento agora é de união. O momento é de união para a gente derrotar o bolsonarismo. Porque prestem atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Dos partidos que apoiaram o Lula, nós temos o PT, que é de centro-esquerda, temos o PV, que vai do centro à centro-esquerda, temos o PCdoB, que vai da esquerda à extrema-direita, temos o PSOL, que vai da esquerda à extrema-direita, temos a Rede, que vai do centro à centro-esquerda, temos o PSB, que é de esquerda, temos o Solidariedade, que vai do centro à centro-direita, temos o PRO, que vai do centro à centro-direita, o Avante, que vai do centro à centro-direita, e o Agir, que vai do centro à centro-direita. Ou seja, a gente percebe que muitos partidos de centro-direita e direita apoiaram o Lula no segundo turno porque acreditam, porque sabem que o Bolsonaro é um risco à democracia. O Bolsonaro queria mudar a composição do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro queria ampliar o número de cadeiras do Supremo Tribunal Federal para controlar o poder judiciário. Ou seja, todo mundo sabe que é uma ameaça à democracia. Então, todo mundo que defende a democracia se juntou ali em torno do Lula e falou, como não tem outra opção, ou é Lula ou Bolsonaro, então bora de Lula. Porque Bolsonaro, mais 4 anos, a nossa democracia vai correr um grave risco. E aí, dos partidos que apoiaram o Bolsonaro, nós temos o PL,
o PP, o Republicanos, o PSC e o PTB. O PL é o partido do Bolsonaro, o atual partido dele, que é o partido de extrema direita. Um partido que apoia os movimentos que estão acontecendo aí hoje em dia nas ruas. Temos o Partido Progressista, o PP, que é o partido do Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, é um partido de direita. Temos o Republicanos, que também é um partido de direita, o PSC, que também é um partido de direita, e o PTB, que também é um partido de direita. Outros partidos como União Brasil, MDB, PSDB, PSD, Podemos, Novo e Democracia Cristã liberaram os filiados para que eles votassem o que eles quisessem. Mas uma curiosidade é que esses partidos disseram que liberaram seus filiados, mas o João Amoedo, que é de direita, filiado ao Novo, neoliberal, quando ele declarou voto no Lula para derrotar o Bolsonaro, por isso que eu estou dizendo a vocês que é importante lembrar isso, porque o Lula não foi eleito sozinho, ele teve muito apoio de pessoas que pensam muito diferente dele. Quando o Amoedo decidiu votar no Lula, o Amoedo, que é do Partido Novo, ele foi praticamente expulso do Partido Novo. Ele não tá mais no Partido Novo. O Partido não aceitou que ele votasse no Lula. Ou seja, o partido disse, vocês podem votar quem vocês querem. Ou seja, falou em quem vocês querem, mas é pra votar no Bolsonaro, não é pra declarar voto no Lula. Foi praticamente isso que aconteceu. Aí o que acontece? O PL, esse partido de extrema direita que eu tô falando, que é o partido do Bolsonaro, conseguiu eleger na Câmara dos Deputados 99 parlamentares. Ou seja, o PL tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 99 deputados. E também tem a maior bancada no Senado Federal. Então o que acontece? O PL elegeu 99 deputados, o PT 68, o União Brasil, que é a fusão do PSL, antigo partido do Bolsonaro, com o Democratas, elegeu 59, o Partido Progressista elegeu 47 deputados, o MDB elegeu 42 deputados, o PSD elegeu 42 deputados, o Republicanos elegeu 41, o PDT elegeu 17, o PSB 17, o PSDB 13, o PSOL 12, o Podemos 12, o Avante 7, o PSC 6, o PCdoB 6, o PV 6, o Cidadania 4, o Patriota 4, o Solidariedade 4, o Novo 3, o PROS 3, a Rede 2 e o PTB 1 deputado. E o que acontece? Vocês perceberam que eu falei que nas eleições passadas o MDB era a maior bancada da Câmara dos Deputados. E agora não é mais. O PL do Bolsonaro é a maior bancada na Câmara dos Deputados. Então vocês já estão entendendo onde que eu acho que vocês já estão entendendo onde que eu quero chegar. Se naquelas eleições o MDB era a maior bancada da Câmara dos Deputados e eles conseguiram, por vingança, derrubar a Dilma do poder, imagina o que é que não pode acontecer agora que o PL, partido da extrema direita, sabe, Damares Alves, esse povo. Então, o que acontece? Porque é interessante, né? O ministro da Saúde, que é contra a saúde, ganhou a eleição. A ministra dos Direitos Humanos, que é contra os direitos humanos, ganhou a eleição. O ministro do Meio Ambiente, que é contra o meio ambiente, ganhou a eleição. A Marina Silva, que é ambientalista, conseguiu se eleger, mas o Ricardo Salles, que é inimigo do meio ambiente, ele teve 3, 4 vezes mais votos que a Marina Silva, que é ambientalista. Enquanto o Ricardo Salles falava, tem que aproveitar a pandemia e passar a boiada na Amazônia. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, imagina se com o MDB eles conseguiram derrubar a Dilma por vingança, o Eduardo Cunha. Lá imagina o que não pode acontecer agora com o Partido Liberal, partido da extrema direita, tendo a maior bancada da Câmara dos Deputados. E aqui é que está a estratégia do Lula. O Partido Progressista, que elegeu 47 deputados, é o partido do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que era até então apoiador do presidente Bolsonaro. Ele apoiava o Bolsonaro. Mas o que acontece? Percebam uma coisa. Se o Lira é o presidente da Câmara dos Deputados, ele é do progressista, não é ele, ou seja, o progressista não apoiou o Lula, apoiou o Bolsonaro. Se o Lira é o presidente da Câmara e é filiado ao Partido Progressista, e o Lula não conseguir negociar com o Lira, não conseguir negociar com os partidos do Centrão, não conseguir negociar com esses partidos, o Lula pode sofrer um impeachment. Mesmo sem ter cometido crime algum, ele pode sofrer um impeachment. E sabe por que ele pode sofrer um impeachment? Porque podem fazer a mesma coisa que fizeram com a Dilma. Imagina aí, tá muito polarizado. A eleição foi muito acirrada. Imagine aí, 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. Vamos pensar que cerca de
de 8 milhões, vou colocar isso, que torcem para que o governo Lula dê certo. Eu não sei nem se isso, sabe, eu tô aqui imaginando. Aí 50 milhões de pessoas, que são esses extremistas, essas pessoas que não querem o Lula, apoiam o impeachment, vamos supor. Então, se o Lula não consegue negociar com o Arthur Lira, não consegue negociar com os partidos do Centrão, o que é que vai acontecer? O Partido Liberal vai apresentar na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o Lula. O Lira vai lá e vai abrir o processo de impeachment contra o Lula, vai autorizar na Câmara dos Deputados, simplesmente porque vai ficar com raiva. Simplesmente porque o Lula não negociou com ele. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Dilma. Então, onde é que eu quero chegar, pessoal? O Lula não vai fazer um governo de centro-esquerda. Muito pelo contrário. O Lula vai fazer um governo de centro. Por quê? Lula vai atender, sim, a centro-esquerda vai ter seu espaço, a esquerda vai ter seu espaço, mas o centro, a centro-direita e a direita também vão ter o seu espaço, que, por incrível que pareça, vai ser enorme. Porque o Lula precisa dar ouvidos a eles. O Lula precisa dar ouvidos ao Lira, a esses deputados que foram eleitos. Porque, vejam bem, o que aconteceu? Dos partidos na Câmara dos Deputados, juntando a centro-direita e a direita, foram eleitos 319 deputados. 319 deputados. Para um processo de impeachment ser aberto na Câmara, ser autorizado na Câmara, são necessários 342 votos. Ou seja, com 319 votos, fica muito perto de ser aberto aí um processo de impeachment contra o Lula, caso ele não consiga negociar com o Arthur Lira e com os partidos do Centrão. Outra coisa, partidos de centro, centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda, que foram os partidos que apoiaram o Lula, conseguiram eleger partidos não, gente, desculpa, ideologias, né? Conseguiram eleger 177 deputados, muito pouco. Para vocês terem uma noção, para uma emenda constitucional ser aprovada na Câmara dos Deputados, ela precisa ter no mínimo 308 votos. Ou seja, o Lula, ele vai ter que negociar com Arthur Lira, vai ter que negociar com os partidos do Centrão, porque aqui no Brasil funciona assim. Ou o presidente tem apoio do Congresso, ou ele não governa. Se ele não tiver apoio do Congresso, no outro dia ele sofre impeachment e cai fora. É assim que funciona. Foi assim com a Dilma, foi assim com o Collor, embora o Collor tenha sim cometido crime de responsabilidade, entenderam? Mas a Dilma não cometeu e foi impeachmentada, né? Sofreu um golpe de Estado. Então é isso, o Lula ele precisa negociar, sabe? Por exemplo, 3 pautas que a esquerda defende: a reforma agrária, legalização das drogas e flexibilizar as leis de aborto no Brasil. É óbvio que, diante da situação do país, com a conjuntura política do país, com a polarização no país, o Lula não vai pautar esses temas. São temas importantes, sim. Temas importantíssimos para a nossa sociedade. Mas o Lula não vai poder pautar esses temas. Porque são temas, digamos assim, radicais, entre aspas, radicais para esses 50 milhões que votaram no Bolsonaro, para esses partidos, para esses 319 deputados que foram eleitos na Câmara. Vocês estão entendendo? Ou seja, o Lula não vai conseguir pautar esses assuntos, esses temas que são sim, de fato, importantes. Aí o que acontece? Percebam. A ideologia de esquerda defende que o controle feito pelo Estado, a ideologia política de esquerda defende que o controle feito pelo Estado, através dos seus governos, é a solução para existir igualdade entre os cidadãos. Isso vai variar, vai da esquerda à extrema esquerda. Lembrando que o Lula é de centro-esquerda. E ele não vai conseguir fazer nenhum governo de centro-esquerda. Ele vai ter que fazer um governo de centro, atender as necessidades desse lado e desse lado também. É isso que vai acontecer. Vejam bem, no segundo turno, o Lula teve 50,9% dos votos, o Bolsonaro 49,1%. Foi a eleição mais acirrada desde a redemocratização. Número de votos: o Lula teve 60.345.999 votos. O Bolsonaro teve 58.206.354 votos. A diferença entre os dois foi de 2.139.645 votos. E no segundo turno, o Bolsonaro ele teve 7 milhões de votos a mais que no primeiro turno e o Lula teve 3 milhões de votos a mais que no primeiro turno.
Esses votos que o Lula teve a mais no segundo turno são votos que foram na Simone Tebet. Porque a Simone apoiou o Lula, foi pra rua, pediu pro povo votar no Lula, pediu para que quem votou nela votasse no Lula. Realmente ela foi à luta para impedir que o Bolsonaro conseguisse a reeleição. Lembrando que o Ciro também disse que ia seguir a decisão do partido, né, do PDT, que apoiou o Lula, mas o Ciro em momento algum se pronunciou para de fato apoiar o Lula e ir pra rua pedir voto pro Lula. Ele não fez isso. Quem fez isso foi a Simone Tebet, que é do MDB, partido que derrubou a Dilma, partido que aprovou o impeachment, partido do Eduardo Cunha. Porém, como eu falei, é um momento de união. Não é um momento de ignorar, sabe? Porque o Lula deve muito a Tebet. Deve muito mesmo, muito a Tebet. Então vai ser um governo de centro. A gente não vai esperando isso, aquilo, pautas de esquerda, porque não, infelizmente não vai acontecer. O Lula vai sim, vai ter que fazer um governo de centro. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. O Lula vai fazer um governo de centro sim, porque se ele não negociar com o Arthur Lira, se ele não negociar com os partidos do centrão, meu amigo, ele vai sofrer o impeachment. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Dilma. E eles têm, e o que acontece? É muito pior agora, né? Porque, pelo menos na época do MDB, quando era a maior bancada da Câmara, tinha alguns parlamentares do MDB votaram contra o impeachment, eram aliados do Lula. E agora que o PL praticamente ninguém é aliado do Lula. Todos da extrema-direita, todos bolsonaristas. Então a gente tem que ficar atento a isso. O que acontece? O Arthur Lira, como presidente da Câmara dos Deputados, filiado ao Progressistas, partido que apoia o Bolsonaro, por ser o presidente da Câmara, é ele quem autoriza ou não a abertura do processo de impeachment. Então, o Lula tem que negociar sim com o Lira, tem que negociar com os partidos de centrão, principalmente para aprovar emendas constitucionais e para evitar um eventual processo de impeachment, né? Um novo golpe de Estado aí. Então, é preciso ficar muito atento a isso, porque, infelizmente, por muito tempo nós teremos esses arruaceiros, esses vândalos nas ruas pedindo intervenção militar. É claro que não vai resultar em intervenção militar, não vai ter golpe de Estado nenhum, mas só que com o país dividido, é muito provável que, caso o impeachment seja aberto na Câmara, ele seja aprovado, sim, e autorizado também pelo Senado, sendo novamente um golpe. Mas entendam que se caso isso aconteça, ninguém tá. Essas pessoas que votaram no Bolsonaro não estão nem aí se foi golpe ou não, simplesmente porque não querem o Lula no poder. Então é bom ficar atento a isso. O Lula vai fazer eu acredito que o Lula vai, como é muito inteligente, pela equipe que ele tem, ele vai fazer um bom governo, mas ele vai fazer um governo de centro, não vai fazer um governo de centro-esquerda. Tanto que agora ele já está indicando pessoas, por exemplo, para os ministérios, ele está indicando pessoas, por exemplo, do PTB, que é o partido de direita, partido do Padre Fausto, lembra do Padre Kelmo? E por que ele está fazendo isso? Porque é um momento de união, ele precisa mais do que nunca do apoio desses partidos. Ele precisa muito do apoio do Congresso Nacional e principalmente do apoio do Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Por exemplo, o Lula agora está querendo aprovar a PEC da transição, que é para garantir auxílio de R$600 a partir do dia 1º de janeiro, mais 150 por criança até 6 anos. Lembrando que as crianças devem estar vacinadas e devem estar matriculadas na escola também, né? Mas aí o que acontece? O texto, ele já foi aprovado no Senado Federal, o Senado aprovou. E agora vai ser votado na Câmara. Ou seja, o Lula tem que negociar com o Lira, tem que negociar com esses parlamentares para que ele consiga aprovar essa emenda, para que ele consiga aprovar outras emendas no seu novo governo. Porque se ele não tiver apoio do Congresso, meus amigos, se ele não tiver apoio do presidente da Câmara, ele não vai conseguir governar. Não vai conseguir governar e pode acontecer o pior. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. O Lula vai fazer um governo de centro, porque o momento é de união, não é o momento de esquerda, não. O momento é de união para que o Lula consiga governar, tá bom? Até a próxima.